Bora. 3, 2, 1. Já não estavas. Desculpa, vai, cara. 3, 2, 1. Olá, malta, bem-vindos ao segundo episódio do Off Limits Podcast. Agora, nesta fase, já entramos nas partes mais técnicas e hoje vamos falar um bocadinho sobre o que é o CrossFit, a sua metodologia, a importância na saúde e vamos deixar para o final uma pergunta que é: será que estamos todos a aplicar CrossFit? E hoje vou ter comigo o Pedro Borges, vamos discutir aqui algumas ideias, vamos ter aqui quatro módulos diferentes, vamos falar um bocadinho sobre a definição de CrossFit e como é que ela se aplica em aula, como é que deve ser composta uma aula de CrossFit e depois com base nisso porque é que é tão importante esta metodologia de CrossFit na saúde e no final deixamos exatamente a pergunta que eu falei anteriormente, em que será que estamos todos a aplicar efetivamente CrossFit? E basicamente vai ser isto ao longo dos próximos 30 minutos do nosso podcast. Pegando agora nisto tudo que eu acabei de dizer, vamos à base. O que é CrossFit, a sua definição, como é que nós aplicamos nas aulas, e aqui vou deixar aqui ao nosso Pedro Borges, que ele adora falar um bocadinho sobre essa definição. Conta-nos coisas. Então, a definição básica, e qualquer treinador de CrossFit tem que ter na ponta da língua, é treino de alta intensidade, constantemente variado, através de movimentos funcionais. Isto é a definição, palavra por palavra, praticamente. Agora, claro que se eu disser isto a uma pessoa, ela vai me dizer, boa, fixe, e isso é o quê? Ok, então trocando por miúdos, vamos começar pelo início. Treino de alta intensidade. A primeira coisa que nós temos que perceber é que essa intensidade é relativa. E o que é que significa relativa? Significa que, embora qualquer pessoa possa treinar em alta intensidade, o seu grau de intensidade é diferente do Fábio, do Borges e de qualquer outra pessoa. Se esteja ela num prisma de intensidade, uma intensidade muito alta, ou uma intensidade muito alta, mas relativa. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que duas pessoas com diferentes níveis de capacidade, ambas vão estar no seu máximo de intensidade. A diferença é que uma pessoa que está mais em forma vai conseguir estar nessa alta intensidade, a trabalhar eventualmente mais rápido, com mais cargas, sobre mais fadiga. Uma pessoa com menos capacidade de trabalho vai estar a trabalhar no seu máximo, que não será igual a alguém que já tem muito tempo de treino. Faz parte de ser um bom treinador, as competências de um bom treinador, saber avaliar isto. Yes. E para isso, a estrutura da aula é muito importante, porque é com a estrutura da aula, mesmo para uma pessoa que nos tenha entrado pela primeira vez pela box adentro, que nós vamos perceber qual é a intensidade que ela consegue manter, o tal threshold de intensidade, ou seja, o limiar de intensidade, em que até aqui ela consegue estar no seu máximo de intensidade e a sua performance não fica afetada em termos de técnica, em termos de segurança, etc. E se andar um bocadinho mais para cima, já vou ter que me preocupar com isso. Por isso, a intensidade é relativa e adaptável a qualquer tipo de pessoa, tanto a nível físico como a nível psicológico, porque embora haja pessoas que até se estão a mexer bem, psicologicamente podem não lidar bem com a alta intensidade e começam a quebrar psicologicamente porque não estão habituadas ao esforço, e é importante que o treinador saiba avaliar isso e eventualmente ao longo do treino saber ajustar essa intensidade. Por isso todas as pessoas que entram por uma box CrossFit devem ter a capacidade de se mexer seguramente e com uma alta intensidade. Agora, alta intensidade através de movimentos funcionais, ou constantemente variado através de movimentos funcionais. Constantemente variado, e variado é diferente de ser aleatório. Yes. O facto de ser variável não significa que eu não programe um plano de treino a longo e curto prazo de forma aleatória. Eu programo tendo em conta as fases de treino em que nós estamos e programa alturas em que nós vamos focar mais em determinados movimentos e em determinados estímulos. Pronto, então tendo isso em conta, eu vou variando para quê? Para que, acima de tudo, a pessoa que treina a metodologia de CrossFit tenha o máximo de estímulos possível e assim vai se adaptar ao máximo de estímulos possível, e a sua resposta para as funções diárias e para as funções que são pedidas num treino vai ser muito maior. Ou seja, pensem num baralho de cartas. Se eu estiver sempre a jogar com as mesmas duas cartas, eu tenho ali 2 ases e sou muito bom naqueles 2 ases. Se sair algo que eu sou muito bom, está aqui o meu as. Aí também tenho este as, mas eu só sou muito bom naquilo.
Se eu tiver um baralho com muito mais cartas, sai o que sairá. Agora jogo esta. Olha, agora jogo isto. Agora jogo isto. O que é que isto mais virado para a componente física e de atividade física quer dizer? Quer dizer que eu não preciso ser um asa a correr, mas eu devo ter a capacidade de conseguir correr tanto longas distâncias como curtas distâncias a uma alta intensidade. Eu não tenho que ser um as nos levantamentos do peso, nomeadamente no powerlifting e weightlifting, deadlift, bench press, shoulder press, isto mais no powerlifting e no weightlifting, snatch, clean and jerk, etc. Mas devo ter a capacidade de trabalhar tanto com cargas mais leves num determinado tempo como com cargas mais pesadas, e qualquer coisa que apareça eu tenho a capacidade de usar essa carta. Pronto, isto está a ir ao encontro então do tal constantemente variado. E agora entramos nos movimentos funcionais, e a definição para mim mais simples de movimento funcional é aquilo que nós utilizamos no nosso dia-a-dia. Se eu consigo fazer com o meu corpo, logo é funcional. Ou seja, o meu corpo deve estar apto para puxar, empurrar, correr, andar, saltar para a frente, saltar para trás, subir coisas, conseguir me levantar do chão, conseguir me deitar no chão. E todas estas competências são desenvolvidas no treino. Exemplo básico: há pessoas que têm falta de força pura e simplesmente para sentar e levantar do sofá, têm que usar qualquer coisa. Pronto, então agachar vai ter uma ligação direta com sentar e levantar. Correr, mas eu não preciso de correr diariamente. Não sabemos, isso acontece qualquer coisa, isso a vida acontece e de repente eu estou a ouvir um amigo e preciso de ir ajudar, preciso de correr, preciso de apanhar um táxi, preciso de correr porque o meu Uber não me viu e parou 100 metros mais à frente e já vai levar outra pessoa, eu preciso de correr para apanhar um autocarro. Não interessa, se preciso de correr, devo ter a capacidade como ser humano desde as coisas mais básicas. Exatamente, conseguir correr. Tenho que ter a capacidade de, se vou a cair no chão, saber fazer uma recepção ao chão e depois pôr-me em pé. Está aqui um burpee. Não é? Deitar e pôr a pé. Algo tão simples como um burpee. É muito simples, mas já todos nós vimos certamente vídeos de pessoas descondicionadas que começam a cair, caem, magoam-se, não se sabem levantar. Se a pessoa souber atirar para o chão, fazer um burpee, pôr-se a pé... O vídeo mais importante que eu vi que a CrossFit lançou, e foi relativamente... Foi daquela senhora com o carrinho bebê. Tinha acabado de ser mãe com o carrinho bebê. Ela estava a sair do carro com o carrinho, não travou o carrinho começou a andar em direção à estrada. Ela caiu, não se conseguiu levantar porque tinha excesso de peso. Teve que vir outra pessoa para agarrar o carrinho, senão a vida do próprio filho podia estar bem. Tens o vídeo de alguém, não sei se era de Vinem, se era um bombeiro já dentro de campo, um jogador que entrou em paragem e quem teve que ir buscar o material para rapidamente, o DAE para rapidamente chegar ao socorro da pessoa, teve que ser um jogador. Ou seja, isso nós até podemos achar, mas eu não preciso disto. Num grande espectro, e lá está, e as necessidades de um atleta profissional de CrossFit e as necessidades de um ser humano que pura e simplesmente faz CrossFit como praticante e não como atleta, elas não mudam em tipo, mudam em nível. Ou seja, o tipo de treino deve ser o mesmo. Ambos devem conseguir agachar, ambos devem conseguir empurrar, ambos devem conseguir puxar coisas, ambos devem conseguir correr. Devem ter o mesmo tipo de atividade. Agora, o grau é que muda. Se calhar, uma pessoa do dia-a-dia faz o seu treininho de 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, whatever, e está o seu dia despachado. Um atleta que tem que se preparar para muito mais volume de treino e muito mais estímulos do que é aquilo numa prova, vai ter que ter um grau de treino com muito mais, não digo intensidade, mas sim com muito mais volume. Por isso, todos nós temos de ter a capacidade dos mínimos, de conseguir sentar, conseguir levantar, etc. E isso são os movimentos funcionais, é aquilo que nós requeremos do dia-a-dia. Exatamente. Uma aula de CrossFit ou um treino de CrossFit contempla tudo isto. Contempla a alta intensidade, que é relativa, dependentemente do nível da pessoa, o constantemente variado, em que vamos variando os estímulos, treino após treino, dia após dia, para que também não haja o entrar de rotina, e aí acaba por haver um platô de evolução e também acaba por nivelar uma fasquia em que eu não vou sair dali, não é? E depois os movimentos funcionais que estão presentes em toda esta componente de treino. E basicamente o CrossFit é isto. O CrossFit prepara-nos para a vida e para os imponderáveis da vida. Exatamente. Basicamente nós não queremos ser muito bons a alguma coisa, queremos ser capazes de fazer praticamente tudo. A palavra é essa, é ter a capacidade para. Exatamente. Mais nada. Pronto, espetacular, é mesmo esta a definição que nós queríamos passar para a malta. E agora como é que nós podemos traduzir isto
para uma aula em que temos um treinador e temos várias pessoas dentro dessa aula com níveis completamente diferentes, como nós temos uma senhora com 60 anos, como temos um jovem com 20 anos e que tem intenções de fazer um bocadinho mais do que só aula, como competir, porque nós temos isso tudo. Temos tudo. E nós temos, enquanto treinadores, temos de ter capacidade de conseguir chegar aos dois, mas se calhar de formas diferentes. Pois isso também vem um bocado com a experiência dos treinadores, mas a parte gira do CrossFit é precisamente isso. Exatamente, conseguimos chegar a todos. E conseguir ver a evolução dessas pessoas. Exatamente. E como é que nós traduzimos isso para uma hora de aula? Essa entra agora no segundo módulo que nós queremos falar. Ou seja, basicamente como é que deve ser composta uma aula de CrossFit. Uma aula de CrossFit deve ser composta com uma introdução em que nós brevemente vamos explicar o que é que vai acontecer, as fases gerais daquilo que acontece na aula, depois explicamos os objetivos, o objetivo daquele treino, os estímulos que são pretendidos em cada um dos exercícios e dar logo algumas ideias daquilo que vai acontecer. É muito importante, porque a pessoa... É importante que a pessoa, quando chega à aula, perceber o que é que se pretende para aquele treino. Exatamente. Para quê? Para quando está a fazer o WOD, não é? O treino do dia, perceber se está ou não dentro daquilo que o treinador pediu. Exatamente. Até para a tal intensidade relativa que é muito importante. Exatamente. E isto deve ser algo breve, não deve levar mais do que 1 minuto a 2, porque estarmos a falar, muitas pessoas vão dispersar. Nós todos andámos na escola, nós todos fomos miúdos e quando as pessoas começam a falar muito, nós começamos a dispersar, começamos a falar com os colegas, a fazer já não nos lembramos do início, né? Quando chega ao fim já não nos lembramos. Portanto, é importante nós sermos breves naquilo que queremos explicar e ir introduzindo à medida que a aula vai avançando. E no final tentar perceber se alguém tem algum tipo de limitação, alguma lesão, alguma coisa, para nós aproveitarmos e irmos logo pensando quais são as adaptações que a pessoa deve ter para essa aula. Daí progredimos para o aquecimento, que deve ser um aquecimento geral, que vai servir para a malta começar a aquecer os motores, a aumentar o ritmo cardíaco, a aliar as articulações, tanto para os mais novos como para os mais velhos, mas também é importante para os treinadores, nesta fase, começarem a perceber como é que os alunos estão a mexer, perceber como é que... E se haja alguma dica que pode melhorar algo que eles vão fazer mais para a frente. Exatamente. O aquecimento genérico é importante. Ser genérico, mas não ser tão genérico que eu não consiga perceber se há ali alguma lacuna de movimento que vá mais à frente refletir-se num pormenor. Deve ser genérico, sim, mas deve ter algumas coisas logo específicas que eu devo ter a capacidade de ver. Está a pôr os pés assim, os joelhos assim, isto mais para a frente, para um movimento determinado que nós vamos fazer, pode ser um problema. Vou-lhe já dar uma dica. Exatamente, é começar logo a perceber alguns handicaps que as pessoas possam ter, mas também ir falando com as pessoas, para se as pessoas estão bem, porque nem sempre estamos bem psicologicamente, às vezes podemos estar um bocadinho mais em baixo, tentar perceber como é que nós podemos puxar essas pessoas, ou até mesmo alunos novos, tentar perceber se tem alguma dificuldade ou se efetivamente perceberam a mensagem que nós quisemos passar no início da aula. E depois entramos nas partes específicas, e aqui é a parte importante, em que aqui começamos efetivamente a perceber como é que vamos adaptar às pessoas, e aqui entramos na definição técnica, em que trabalhamos a mecânica dos exercícios, aquilo que nós pretendemos que eles façam, introduzimos a consistência, ou seja, pretendemos que a primeira repetição à 10ª repetição sejam iguais ou muito semelhantes, e depois sim aplicamos a intensidade, e isto é tipo o nosso checklist para perceber com que cargas é que as pessoas vão trabalhar, quais são os movimentos que vão aplicar, o número de repetições que vão ter que adaptar se tiverem que fazer, e basicamente é aí que nós aproveitamos para fazer o nosso check para todos. Isto deve ser um trabalho individualizado. Exatamente. Aqui um exemplo prático, por exemplo, vamos imaginar que nós temos tosse do bar numa aula, não é? Pendurado na estrutura, trazer os 2 pés em simultâneo, tocando entre as mãos. Se nós tivermos uma evolução lógica e progressão lógica da técnica do tosse do bar, quando chegarmos ao final dessa progressão, eventualmente vamos pedir às pessoas para fazerem tosse do bar. Se não conseguem fazer tosse do bar, eventualmente farão uma adaptação desse movimento. Se eu por isso simplesmente disser assim, ok malta, então agora bora lá, ao vosso ritmo, 10 tosse do bar. E pronto, eles estão a fazer 10 tosse do bar e dás umas dicas e tal. Ok, então se calhar em vez de ao vosso ritmo, 10 tosse do bar, porque é que eu não digo assim? Eu sei que o WOD vai ter, por exemplo, 12 tosse do bar por ronda. E eu disse-lhes logo à partida que queria
que eles fizessem no máximo apenas uma quebra ao longo de toda a duração do WOD. Vamos dizer que o WOD tem 10 minutos, ao longo desses 10 minutos eu quero que eles na série de Tosso Bar façam apenas uma quebra, e uma quebra significa fazer 6 mais 6, fazer 8 mais 4, whatever, uma quebra lá no meio. Porque é que se eu sei que vão ser 12 e se eu sei que pedi apenas uma quebra, porque é que eu não dou uma indicação do género? Ok, malta, agora vamos fazer o seguinte, eu quero 6 Tosso Bar iguais desde o início, desde o primeiro até ao sexto, quero uma quebra de apenas 5 segundos e quero mais 6. O que é que eu já estou a ver? Eu já estou a ver se a mecânica dos 6 Tosso Bar está ou não correta. Exato. Se eles conseguem manter essa consistência apenas com uma quebra de 5 segundos para fazer 6 mais 6, e se essa mecânica, essa consistência se mantém ao longo dos 12. Yes. Eu aqui vou logo começar a ver alguns a quebrarem aos 3. A técnica já não está igual. Ou aos 4. Ou o primeiro set já é diferente do segundo. Ou os 5 segundos, de 5 segundos olharam para o relógio e passaram para 10. Tudo isto é importante para depois chegar ao pé da pessoa e dizer, olha, tu agora fizeste Tosso Bar, mas eu reparei que o sexto já estava muito difícil, já não estava igual ao primeiro, os 5 segundos passaram a 10, por isso o que eu te vou fazer, em vez de fazer 12 ao longo do WOD, vais fazer 6, porque os 6 sei que tu vais fazer 3 mais 3, ok? Ou eventualmente, em vez de Tosso Bar, vais fazer só os knee raises, o keep swing e levando os joelhos. E logo aqui, esta altura da aula, exato, em que eu estou a dar a parte específica, é muito importante para eu fazer uma avaliação geral e perceber, houve ali um que saiu antes da estrutura, houve ali um que começou a quebrar, e fazer esta gestão macro para depois introduzir para o treino. Screening da aula. Exatamente. Impecável. Ora, depois disto tudo que nós tivemos a falar, isto são coisas que acontecem em pouco tempo, 5, 6 minutos, Sim, que é uma exato. parte Isso é técnica, ou até muito mesmo importante, o treinador está muito atento. estar muito atento, e isto também vem com alguma experiência. Claro. E nós fazemos isso em todas as aulas e damos feedback a todos os treinadores, os nossos treinadores, e fazemos essas avaliações para que eles sejam exímios nesta parte. E depois entramos efetivamente na parte do WOD, e o nosso trabalho ainda não terminou. Durante o WOD, a malta vai começar a trabalhar, a intensidade vai começar a aumentar e provavelmente a capacidade, ou naturalmente a capacidade deles vai começar a diminuir e vão aparecer aqui algumas falhas. Aqui é importante nós termos aquela consciência em que vamos corrigindo aquilo que está a acontecer ou aquilo que não está a acontecer e que devia estar a acontecer, para eles se manterem sempre focados, e com isto eles vão conseguir manter sempre a consistência ao longo de toda a tarefa. Exatamente. E depois naturalmente nós já não vamos precisar de dizer nada, porque eles vão melhorar. Sempre com o tal foco de mecânica, consistência e intensidade. A mecânica do movimento está boa, está seguro, ok, mas está seguro para quantas reps? Ao longo do treino todo está consistente, boa, então a intensidade para cima. Passar por ele e dizer, bora, quero um bocadinho mais rápido, agora vais. Ok, a mecânica está boa, mas só está boa nas primeiras 2, 3 repetições. Já não é consistente daí para a frente, se calhar chegar e ajustar. Exatamente. Por exemplo, e dizer, olha, faz aqui uma quebrazinha, faz 3 reps, mais 3 reps, mantém a mecânica. O exemplo que eu dei no início, ter uma pessoa com 20 anos e que gosta, quer competir, quer aplicar um bocadinho mais, sim, aí está, vamos espicaçar um bocadinho mais, para ir um bocadinho mais rápido, ou mais repetições de cada vez. E depois temos a pessoa com 60 anos, em que começa a quebrar, mesmo já termos adaptado o movimento, começa a quebrar. Então vamos fazer aqui um bocadinho de Aliás, nem precisas de ir a extremos tão grandes. Há a pessoa normal, com idades entre os 20, 30, 40, nem precisamos de ir tanto aos 60, que se a certa altura nós estamos a ver que há ali alguma coisa na sua consistência que está a cair. Foi muito boa na primeira ronda, foi muito boa na segunda, mas agora a consistência está aí por aí abaixo. E quando a consistência não está lá, a mecânica não está lá, e é aí que acontecem as lesões. E é por isso que é muito importante todos vocês que estão a ouvir isto e que são alunos, escutarem o treinador. Porque o vosso treinador, quando vos está a pedir para ajustar o treino, eu digo isto muita vez, não é para facilitar o treino, é para dificultar o treino. Porque pensem comigo, porque é para dificultar o treino? Porque se a minha mecânica não está correta, eu não consigo ser consistente. Então, por exemplo, vais quebrar mais. Exatamente. Perdes intensidade. 10 deadlifts, que eram para fazer os 10 de seguida ou com apenas uma quebra, eu agora estou a fazer 2 em 2. Então, se estou a fazer 2 em 2, estou a descansar mais com o que estaria a trabalhar. Então, a minha intensidade reduziu. Então, se a minha intensidade reduziu, eu não estou a trabalhar sobre alta intensidade, o meu treino está a ser mais fácil. Está a ser difícil na medida em que cada vez que eu vou um deadlift parece que estou a trazer um mundo. Mas depois estou a descansar tanto que em vez das 4, 5 rondas pretendidas eu só fiz 3. Então a minha intensidade baixou. Por isso, quando nós adaptamos o treino para assegurar que a mecânica, a consistência e a intensidade estão a ser respeitadas, o nosso treino vai ser mais difícil. Porque eu vou mexer mais rápido, vou fazer mais rondas, vou ter mais intensidade e
E durante todo este tempo a segurança está lá. Que é basicamente tudo anda à volta da intensidade, seja ela relativa, Sem uns dias dúvida. mais altas, uns outros dias mais baixas, Sem de dúvida. acordo com aquilo que nós pretendemos. Nós queremos traduzir essa intensidade em potência. É a forma da Exatamente. potência que nós queremos basicamente aplicar aqui. A capacidade de movimentar carga ao longo de um determinado período de tempo. Exatamente. No final, depois disto tudo, temos o cooldown, em que serve para a malta baixar um bocadinho o ritmo cardíaco ou fazer algum trabalho de fortalecimento muscular. Obrigado. Obrigado. Posso continuar? Cooldown. Tá. O cooldown no pós-aula serve efetivamente para baixarmos um bocadinho o ritmo cardíaco, fazermos algum trabalho, algum fortalecimento muscular, algum trabalho acessório àquilo que nós estivemos a fazer na aula, ou até mesmo simplesmente relaxar. Dar uns high fives, respirar, andar 100 metros, só para baixar o ritmo dar os cardíaco. parabéns à malta. Exatamente. É basicamente Conviver um bocadinho, por exemplo, dar um exemplo, no modo de hoje a aula acabava um bocadinho antes até, mas o treino era tão intenso que eu sabia, pá, se eu vou meter agora, seja, até alongamentos, a malta acabava desfeita, deitada no chão, principalmente quem ia último. Não, high fives, conversar um bocadinho, beber uma aguinha, malta, bora lá fora, vamos andar 100 metros, voltar, está um dia bonito, vamos só baixar o ritmo cardíaco. Relaxa. Ok, o treino foi um treino específico em que a intensidade não foi daqueles que está lá em cima, ok, temos um tempinho para fazer um trabalhozinho acessório, etc. O cooldown ou a parte final do treino não tem que ser necessariamente sempre, todos os dias um acessório. Há dias em que faz sentido, há dias em que faz mais sentido só um cooldown, há dias em que faz sentido alongamentos, outros nem tanto, porque pode ser até contraproducente para aquilo que estivemos a fazer. Por isso, esta fase final do treino é variável e adaptável, tendo em conta o treino que fizemos no dia. Isto vai será um tema que nós vamos falar um bocadinho mais à frente no nosso podcast, que é devemos fazer alongamentos no pós-aula. Okay? Isto é bastante importante. Mas porquê é que hoje não fizemos alongamentos? Isto tem uma razão Falamos de mais ser, à frente mas sobre mais à isso. frente devemos ter um podcast só dedicado a essa parte e muito provavelmente vamos chamar a nossa Camila Moraes a falar um bocadinho sobre esse tema. Pronto, basicamente é assim que deve ser composto uma aula de CrossFit, e aqui termina o tema número 2. Entrando no tema número 3, criámos aqui a base, falámos de tudo o que é CrossFit, falámos sobre aquilo que deve estar dentro de uma aula, como deve ser uma aula. E agora, porque é que o CrossFit, a metodologia de CrossFit é tão importante para a saúde? Eu acho que nós praticamente já respondemos a essa pergunta. Okay? A primeira coisa é sermos capazes, termos a capacidade de ser seres humanos. E a capacidade de ser humano não é só estar vivo. Porque eu posso estar vivo, achar que não tenho nenhuma doença, não ter sintomas de qualquer tipo de doença, mas a ausência de doença não é a presença de saúde. E eu sou tão mais saudável quanto mais capacidade eu tiver de me mexer. E porquê é que isto é importante? Porque se eu treino e tenho capacidade de me mexer, só por aqui estou mais longe de uma doença que há poucas pessoas que falam, que é a obesidade. E as pessoas associam a obesidade a algo estético. A obesidade tem zero a ver com a parte estética e tem tudo a ver com a parte de saúde. Ora, se eu Diabetes, tiver... doenças coronárias, Exatamente. Problemas de articulares. Pronto. Se eu tiver treino, estou mais próximo de estar a gastar mais calorias que aquelas que consumo. Logo por aí, tenho mais dificuldade em ganhar peso e engordar. E estou mais longe de estar, por exemplo, no limiar da obesidade. Não só isso, como por exemplo, vou ter benefícios tanto a nível cardiovascular, a nível respiratório, a nível de densidade de massa óssea, massa muscular, e vou ser pura e simplesmente uma pessoa mais predisposta a conseguir viver a vida de uma forma mais saudável. Porque se eu estou a treinar, eu não quero autossabotar o treino. E se calhar, não faz sentido fumar porque vou sentir isso no treino. Não faz sentido, embora haja muita malta que gosta de uma jolinha depois do treino, não faz mal nenhum, mas se calhar não faz sentido eu estar a apanhar badeiras a meio da semana e ao final da semana porque vou sabotar o treino. E a própria vontade às vezes acaba por desaparecer. Então, tudo isto vai tornar a minha vida mais saudável. Os benefícios do treino, há imensos estudos que apontam para os benefícios do treino, seja ele qual for, e o CrossFit tem uma coisa melhor do que só o treino. É a parte dos movimentos funcionais que me deixam capaz para o nosso dia-a-dia. Ter a capacidade, por exemplo, de um senhor que começou a treinar connosco que dizia, eu faço entregas, eu trabalho a entregar grandes eletrodomésticos.
Eu, se tiver que subir 2 lances de escadas, eu já não consigo. Eu recuso trabalhos, não consigo entregar. Então, nós estamos a melhorar não só a saúde dele, como estamos a melhorar a profissão dele e o dinheiro que ele recebe. Porque se ele conseguir fazer mais entregas por dia, porque está melhor fisicamente, no mesmo período ganha mais. Pronto, e o que eu lhe expliquei, então você tem dificuldade a subir escadas, não é? Nós aqui subimos para cima daquela caixa, tem 60 centímetros, um degrau de 20 centímetros vai passar a ser peanuts. E subimos para cima daquela caixa às vezes com peso. Então vai-se habituar a transportar peso, e às vezes tem que transportar peso do ponto A para o ponto B, e tem que agarrar e mexer em peso. Então vai ganhar força para o seu dia-a-dia, e vai melhorar tanto a nível de saúde como o seu dia-a-dia. O seu grande transfer para a saúde é este. Perfeito. Acho que não diria melhor. Acho que estamos aqui a chegar a pontos bastante importantes para a malta que vai estar lá em casa perceber efetivamente o que é que está por trás disto tudo que nós divulgamos todos os dias. Chegando ao último ponto, depois disto tudo que nós falámos, será que estamos todos efetivamente a implementar a metodologia CrossFit nos boxes nacionais? Isso aí é mesmo um ponto muito sensível. E eu acho que há aqui várias coisas que tornam o ponto sensível. O primeiro motivo que eu acho que torna o ponto sensível é, ponto número 1, a competência dos treinadores. Porque, infelizmente, a CrossFit não tem a capacidade para, numa escala global, conseguir assegurar que todos os treinadores têm, de facto, o conhecimento suficiente do que só o nível 1, o nível 2, ou eventualmente até o nível 3 de treinador de CrossFit, que tendo o 2 e o 3, se não são um treinador competente, é porque também não se preocupam. Porque as ferramentas de informação estão lá todas. Estão lá todas. E a CrossFit não tem a capacidade de desenvolver isso, e é verdade que com as representações nacionais, a CrossFit Portugal, a CrossFit Espanha, a CrossFit França e a CrossFit Internacional tem uma alçada europeia, uma alçada americana e por aí fora, veio a melhorar porque os próprios representantes de cada país perceberam que havia uma necessidade de mensalmente dar alguma coisa aos afiliados, como por exemplo formação contínua, que faz com que melhore essas capacidades, tanto a nível de treinador como a nível das funções diárias da box, de gestão de marketing, gestão de sócios, etc. E isso acho que gestão de atletas, exatamente, gestão de atletas, e acho que isso tem vindo, desde que foram criados os country managers, nesse aspecto tem vindo a melhorar e tem vindo a comatar algumas lacunas. No entanto, não tem staff suficiente para ir de facto às boxes e comprovar isso. Mas isto não é algo que é só no CrossFit. Existe no kickboxing, existe no futebol, no basquetebol. Há bons e maus profissionais dentro e fora das profissões de esporte. Pronto. Então, logo aí é difícil implementar metodologia de CrossFit a 100% se eu não tenho conhecimento a 100%. Pronto. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é puramente estratégico a nível empresarial, a nível económico. E porquê é que isto é importante perceber? Porque se eu não educar bem os meus sócios, eles não têm noção que há um dia que devem só e apenas fazer back squat, por exemplo. Agachamento. É um treino de força pura e dura e não vai haver mais nada naquele dia. Vai haver um aquecimento específico, trabalho técnico de back squat, o back squat retorna à calma e acabou. Então, mas isto é só força. Porque o sócio acha, o atleta, o praticante, o cliente acha que só está a treinar CrossFit se estiver a abrir as mãos, a suar muito e a arfar. Pronto. Fazer força, mais um modo, mais outro modo, mais outro acessório. E nem todas as boxes conseguem aplicar a metodologia a 100% porque perdem clientes. E aqui, desculpem, para todas as outras boxes que estão a ver isto, a culpa é vossa, não é do cliente. E porquê é que a culpa é vossa? Porque não educaram o cliente. E o que é educar o cliente? É nesses dias de força puxarem pelo cliente tanto como nos outros dias e fazerem com que eles percebam que se não tiverem aquele dia de força específico e programado como deve ser, não é aleatório, e programado em ciclos como deve ser, eles não vão ganhar força. E porquê é que a força é tão importante? Que é a base. E se os vossos sócios não têm educados, a culpa é vossa. E se vocês perdem clientes quando metem lá um dia de força, a culpa é vossa, não é do cliente. E não devem mudar a metodologia por causa disso. Pronto. De todo. O fator económico é importantíssimo, mas o responsável somos sempre nós. Porque se nós não passamos a mensagem que é importante, os sócios continuam a achar que não devem fazer. Uma metodologia correta ou aquilo que nós aprendemos na CrossFit é vivermos semanalmente de couplets e triplets, um dia de força à semana,
o odds a variar entre os 8 e os 12, às vezes subir um bocadinho mais ou um bocadinho menos, depende da intensidade que nós queremos aplicar, um shipper a cada 2 semanas, cada 3 semanas, e deve ser isto ao longo da semana. E ter um dia só dedicado ao trabalho de força. Exatamente. E ter ciclos. Agora vamos nos focar no back squat. Exato. E vamos ter um ciclo de 4 a 12 semanas em que o foco é melhorar o back squat. Exatamente. Agora o deadlift. Agora algum trabalho de press. E estes ciclos devem ser respeitados. Exatamente. Porque a verdade é que no mundo ideal, e aqui é o que separa o atleta de crossfit e o praticante de crossfit, eu devo ter a capacidade de ter um ciclo de vários componentes de força ao longo de um determinado tempo. Mas a verdade é que aplicando isso a aulas, a coisa não é tão simples. Então deve haver focos de diferentes tipos de movimentos. Exatamente. E isso é muito importante. Por isso é que ser aleatório e ser variado são coisas diferentes. Não é aleatório, diferentes. É programado. Claro. Há ciclos específicos. Por isso, estas duas componentes, a componente de formação contínua e conhecimento e a componente económica, estão muito ligadas ao facto de muitas boxes não terem, não levarem a programação metodologia de CrossFit a 100%. Temos o exemplo agora do Aerox, por exemplo. Yes. O Aerox para mim é um exemplo crasso de alguém que teve um olho clínico e muito bom para aquilo que é como fazer dinheiro. O Aerox olhou e viu a grande maioria das pessoas, quando tem uma aula de CrossFit, se não tiverem aquela componente de cardio, aquela componente de não gosta. Então temos aqui um nicho. Se tiverem movimentos gímnicos muito complexos, não aparece. Não gosta porque não sabe fazer. Temos aqui um nicho. Se eu agarrar neste nicho e desenvolver uma metodologia de treino, uma prova, porque a metodologia de treino deles está diretamente ligada àquilo que é a prova, porque é uma prova fixa e tu trabalhas para aquilo. Eles são uma prova. Exatamente. Só agora é que eles vão começar a introduzir a metodologia deles. Exatamente. É um nicho muito específico e eles estão de parabéns por aquilo que fizeram. E lá está, o CrossFit é diferente disso. O CrossFit não quer ter aquele nicho. Exatamente. Quer-te dar tudo. Nós progredimos de uma metodologia para algo competitivo, mas a base será sempre a metodologia. Sim. E nós temos que perceber como é que nós devemos aplicar isso em aula. Isso é bastante importante as pessoas perceberem, que é algo que nós fazemos e muito bem, que é formação interna. Nós juntamos todos os meses com os nossos treinadores e trabalhamos partes específicas daquilo que acontece na aula, desde dar um simples briefing, o que é que deve conter, o tempo que ele deve durar, tal como verem quando verem o movimento das pessoas, pedirem às pessoas para fazerem o movimento e quando pedem, perceber aquilo que estão a ver e corrigir o que tiver mal nessa parte que estão a ver e ser algo que seja consciente, que tenha algum fio condutor desde o início até ao final do movimento final, e perceberem aquilo que querem ver e aquilo que querem ensinar às pessoas, que é o que não acontece em muitas boxes sem dúvida. em Portugal. E lá está. E então, respondendo à pergunta será que estamos todos a fazer CrossFit? Não estamos todos. Nós estamos a aplicar a metodologia. Não estamos todos. E atenção, e não quer dizer que por não estarem a fazer são inferiores a quem está de facto a cumprir a programação de CrossFit. Não, nada disso. Porque se funciona nas vossas boxes, funciona para vocês. Se os clientes podem ter outros valores que os clientes se identificam. Está perfeito. Está ótimo. Porque a verdade é esta. Queremos ser sempre melhores. Mesmo que não estejam a cumprir aquilo que é a metodologia do CrossFit a 100%, as pessoas que entram nas vossas boxes estão muito melhor do que se estiverem sentados num sofá a comer batatas fritas. Dúvida nenhuma. Por isso, em última instância, se estão a mexer em segurança, é sempre muito melhor. E como é óbvio, eu não acredito que ninguém dentro de uma box CrossFit, nenhum dono, nenhum treinador, faça as coisas para prejudicar as pessoas. Não tem nada a ver com isso. Toma decisões, conscientes ou inconscientes, para melhorar aquilo que é o seu interesse pessoal em termos de negócio e para melhorar aquilo que é o feedback das pessoas. Exatamente. Se as pessoas têm um mau feedback em relação a algum tipo de treino, é porque muito possivelmente não sabem o benefício que aquele tipo de treino traz. Não é? Sempre gostamos dos treinos que fazemos. Exatamente. Quantas vezes durante o mês, durante a semana e para este treino. Não tem nada e a verdade é esta, é que se uma razão nós de ser. não fizermos tudo o que está previsto na metodologia de CrossFit, já não estamos a fazer GPP, o tal General Physical Preparedness, que é estamos preparados para todas as competências físicas gerais. E mesmo em competição, se formos traduzir isto numa vertente de competição,
todos os atletas fazem GPP, como é óbvio que depois, Claro. porque é progredir para uma vertente um bocadinho mais, Sim, mas mais o GPP tem que competitiva, estar presente. entra num trabalho um bocadinho mais específico. Lá está, as necessidades de um atleta e de uma pessoa do dia a dia não mudam em tipo, só mudam em grau. Exatamente. Todos nós temos de estar preparados para fazer as competências físicas gerais. E se eu não respeito a metodologia de CrossFit, eu não estou preparado para todas as componentes. Estou preparado apenas para aquelas que eu gosto. Para aquele nicho, tal cherry picking. Yeah, Não é? aquela especificidade. E quando os donos das boxes, os treinadores começam a ver, os meus alunos fazem cherry picking, só gostam disto, disto e disto, então só vou pôr isto, porque senão vou perder clientes. Nós nos últimos meses temos aplicado todas as semanas muscle ups e eu venho muscle ups. Os nossos treinadores, para além de para os nossos treinadores ser muito bom, porque obriga-os a pensar e a se calhar a mudar pequenas coisitas de aula para aula, mas também para os nossos atletas tem sido tão bom porque temos visto tanta gente a conseguir o seu primeiro ou começar a encadear de forma mais segura o primeiro para o segundo para o terceiro. A aplicação de ter variância nos treinos, mas ter especificidade e programar. Nós decidimos conscientemente vamos dar foco nos muscle-ups porque queremos que as pessoas comecem a fazer. E houve uma altura que demos no início da época muito foco no trabalho strict, trabalho sem keep, sem balanço. Lá está nós novamente somos a odiados base, pela calistenia. Exato. Não, uma boa boxe prepara as pessoas para poderem ter o tal trabalho de equipe. Ter uma boa estrutura, exatamente. a base, lá está novamente a base. Claro que as lesões aparecem como aparecem em qualquer modalidade. A intensidade e o treino está diretamente ligado a lesões, não tem como não acontecer. Agora, se a programação for bem pensada, não há porquê, vamos abolir o keep. Não, calma. Não. O keep não pode aparecer consistentemente todos os dias, porque sim, tem um impacto muito grande nas articulações e é mau se isso acontecer numa programação. Temos é que sim dar uma boa base de força, de estrutura às pessoas, strict pull-ups, strict push-ups, strict handstand push-ups, todo esse trabalho, strict dips, todo esse trabalho tem que aparecer, um bom trabalho acessório na fase da pré-época, muito importante para preparar as pessoas e manter esse trabalho acessório ao longo das semanas ou ao longo dos meses para prevenir precisamente essas lesões. E aí já podemos ter que ir para a vontade, desde que as pessoas estejam preparadas para esse trabalho. É isso mesmo, olha, perfeito. Acho que passámos aqui toda a informação importante para também as pessoas começarem a perceber alguns mitos que vão aparecendo, desmistificarem esses mitos. Tínhamos aqui muitas mais outras coisas para falar, que vamos deixar para outros podcasts um bocadinho lá mais para a frente, até mesmo a implementação de uma programação de competição que nós também temos e que é completamente oposta àquilo que nós fazemos em aula, e nós fazemos questão dentro da Off-Limit de separar as coisas, porque uma coisa é a pessoa do dia a dia que pretende longevidade, outra pessoa é aquela que quer um bocadinho mais, e nós tentamos. Atenção, oposta no sentido em que não é necessariamente o mesmo seguimento que nós temos semanal em relação à programação que temos para as aulas. Isto por um motivo muito simples, porque para quem precisa de competir, por exemplo, vamos falar por exemplo da força, a força requer, para ganhos de força, requer rotina. E rotinalmente, semanalmente, periodicamente, tem que aparecer uma sequência específica de semanal para que a pessoa ganhe força. Exato. E isso tem que haver muita repetição e acaba por ser nota e outra vez isto. Sim, é preciso que isso apareça semanalmente. E então o trabalho metabólico, o trabalho de GPP e o trabalho dos tais WODs vai aparecer não necessariamente com a mesma sequência que nós temos nas aulas semanais. Mas quem faz a nossa programação de competição também vai fazer os treinos, os WODs que nós fazemos nas aulas. Podem não fazer necessariamente nos mesmos dias, por causa da tal ligação com a parte de força mais técnica, mais específica, e basicamente é isso. Pronto. Acho que falámos sobre tudo, espero que a malta lá em casa goste deste do porque acho que falámos sobre várias coisas daqui bastante importantes. Mas há uma coisa que queiras acrescentar? Da minha parte também acho que falámos sobre tudo. Impecável. Obrigado, Borges. Obrigado. Bora. Deixem nos comentários alguns temas que queiram ver nos próximos episódios, e posso-vos dizer que o próximo episódio vai ser especial. Vamos ter um convidado especial que é o João Lima, embaixador da Movember em Portugal, e vamos falar aqui um bocadinho em relação a
CrossFit, da relação do desporto com a saúde mental do homem e algumas das implicâncias e algumas das doenças que estão mais relacionadas com a saúde do homem. Espero que tenham gostado. Até à próxima.